Eu ia te perguntar, Dallagnol, do seguinte, você deu uma declaração à Folha, que inclusive a Associação dos Juízes já estão se manifestando, em que você falou que a sua cabeça foi dada a prêmio em troca de uma indicação para o STF. Como que você fez essa relação? E você tem prova disso? Porque eu acho que você sabe melhor que eu, que vão em cima de você por isso. O que eu fiz? Eu fiz uma interpretação dos fatos em cima de fatos comprovados objetivamente. Quais são os fatos? O relator do meu processo ambiciona uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tá aí na imprensa. Qualquer um que abrir, googar o nome do ministro, vai ver. Além disso, ele é o ministro que deu os tapinhas no rosto do Lula. Tá tudo em casa. Se você abrir, vai ver uma série de vídeos mostrando isso. Esse é o ministro que disse na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. E é um ministro que foi objeto de uma delação na Lava Jato, segundo a imprensa noticiou, e não se declarou suspeito. Não se declarou suspeito para me julgar, embora eu tenha sido um ator da Lava Jato. E, em cima de tudo isso, a decisão não foi técnica. A decisão fugiu da lei. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral está à margem da lei. Quem diz isso é todo mundo, não sou eu. Abre a gente que não gosta da Lava Jato. O professor Oscar Vilhena da FGV dizendo a decisão errada. Miguel Reale Júnior dizendo, eu não gosto do Deltan, mas essa decisão é um absurdo. Ministro Marco Aurélio falando, não tem como se explicar essa decisão se não disser que for combinada. Um outro jurista acabou de dizer isso hoje também. Essa decisão foi combinada. Não existe uma decisão numa matéria dessas em 66 segundos, sem debate, sem discussão, contrariando tudo o que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral, todos os pareceres do Ministério Público contra a letra da lei e contra a interpretação constitucional de que você não pode pegar algo que proíbe uma candidatura e fazer uma interpretação para abarcar uma outra situação proibida sem a previsão legal. Eles inventaram uma proibição de candidatura que não estava prevista em lei. Isso no teu caso. No meu caso. Sim. E aí, quando isso acontece, você pergunta, qual é a razão para isso? O que eu fiz foi fazer uma interpretação em cima dos fatos. Agora, veja, algumas pessoas me criticaram por isso, mas veja o que ele fez. O ministro Benedito, usando a função jurisdicional, ele fez uma interpretação do que eu fiz, em cima de 4 suposições, com leitura de mente combinada com futurologia. Ele disse, o Deltan quis sair do Ministério Público porque possivelmente alguma reclamação poderia se converter em um processo disciplinar, que possivelmente poderia se converter numa condenação, que poderia se converter numa demissão. Então, em cima dessas suposições, com uma bola de cristal e com exercício de leitura de mente, ele disse, o Deltan queria fraudar a lei, ele quis se afastar antes, ele não investigou por que eu saí do Ministério Público. Eu saí porque eu recebi um convite do senador Álvaro Dias, tem uma série de razões que explicam a razão de eu ter saído antes, mas isso não foi nem discutido no processo, não teve nem ampla defesa disso, porque isso não era objeto da lei. E ele foi um dos mais votados também. Não, vocês falam muito juridiquês, é difícil entender. Tá dando pra entender. Eu vou explicar pra vocês. Vocês se lembram do Eurico Miranda? Lembro. O Zapetão. Tapetão. O Eurico Miranda, sim, um clássico do Vasco. Clássico, fazia o tapetão, tal, não sei o quê. Agora, o que eu acho ruim é pro eleitor do Paraná. Sim. Isso é que é ruim, porque a votado. gente tá falando tanto em democracia. Exato. Pô, o cara teve 350 mil votos. Imagina se você votou. Você se sente um trouxa. Você se sente um trouxa. Você fala, eu depositei meu voto, minha confiança. Você entendeu? É isso que eu acho que é a péssimo. sacanagem. Sei lá, o esquema. Eu também não sei lá quem tem direito ou não, que a Lava Jato fez, o que não fez. Não interessa, mas se o cara, se tinha a cédula do cara, o cara votou, foi diplomado. Depois, beleza. Acabou o negócio. Agora, diplomado voltou com o Eurico Miranda, ninguém gosta disso. Mas era muito ninguém gosta avisado, disso. Emílio. Isso foi muito avisado. O tempo inteiro foi falado, avisado que isso aconteceria. O que você pretende fazer para reverter o teu caso? Qual que é a tua estratégia? A gente está adotando estratégia, mas eu quero voltar antes desse ponto do Emílio, que é fundamental. Qual da votação? Do povo? Qual é o poder soberano? O que a Constituição diz? Todo poder emana do povo. Como é que o povo exerce esse poder? Por meio do voto. É um instrumento central da democracia. Central. Aí você tem o TSE fazendo no ano eleitoral uma campanha dizendo o quê? Todo voto conta. Todo voto vale. Essa é a democracia. Defendendo as urnas eletrônicas. Esse é o caminho da democracia. Esse é o caminho legítimo para a transformação. Aí você tinha milhares ou milhões de pessoas que querem abrir portas de transformação legítimas da democracia, que saem no dia da eleição, vão nas urnas, 1.400.000 vão lá votar no Nicolas, 350 mil vão no Paraná votar em mim, o candidato mais votado, porque acreditam que o voto é o seu instrumento de transformação, de representação, de alguém que vai buscar aquela transformação que a pessoa almeja.
e toma uma porta da democracia fechada na sua cara, Exato. com uma anulação ilegal daqueles votos. Não tem como tirar os votos da urna. Empossado, diplomado. Aí, fora da hipótese legal, eles derrubam o voto. Qual é a mensagem que isso passa? Isso quebra a fé das pessoas na democracia, Exatamente. nos canais legítimos de transformação, nas instituições. A pessoa passa ou a desacreditar na política ou a buscar soluções extremistas. É isso que a gente quer. O maior medo que eu tenho hoje é da perda da fé das pessoas na democracia. Hoje sou eu, amanhã é o Nicolas, depois amanhã é o Sérgio Moro, tem a Carla Zambelli, tem o André Fernandes Tem uma na lista. fila. Tem uma lista. Você E a acha que questão pode acontecer isso? A fila é grande. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente vê uma escalada de arbítrio. Muita gente tá falando assim, calma, vai passar. Vocês viram gente falando isso? Vai Fica passar. tranquilo. Tá, fica tranquila. Aí a gente teve Vai passar como? censura, os comediantes censurados, Sim. o projeto da censura lá na Câmara, com o governo querendo gerar um controle governamental do que as pessoas dizem ou não dizem nas redes sociais. Aí você tem o Ministério da Verdade e a gente vai ficando quieto. Aí você tem presos políticos, tem decisões que ultrapassam completamente o limite da lei, acabam com a imunidade parlamentar. Os deputados com quem eu converso na Câmara, eles têm medo de falar. Medo de falar. Isso um deputado que tem imunidade parlamentar estão morrendo de medo. Não querem criticar as decisões do TSE, não querem criticar decisões de ministros, quando o instrumento mais básico do que existe na democracia é a liberdade de expressão, que não é só um direito nosso individual. Para além disso, ela é um pilar da democracia. Total. Porque você constrói as instituições e fortalece por meio da crítica. E aí você derruba esse pilar em relação à pessoa que mais tem que ter o direito de falar, que é o parlamentar, que tem uma proteção que se chama imunidade parlamentar, mas que já está indo pro ralo. E você derruba essa proteção e as pessoas ficam com medo. Então a questão é, aonde isso vai parar? Mas essa escalada já foi feita, não só com os parlamentares, com o povo também. Exato, Né? Porque claro. aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, que teve muita gente que fez barbaridades lá, que deve ser punido mesmo, mas o que eles fizeram? Essa escalada para mostrar pro povo, não vá pra rua, não fique quieto na sua, acate o que a gente falar, porque se protestar vai acontecer a mesma coisa, vocês vão presos do mesmo jeito. E isso vai chegar até onde isso daí, essa escalada? É parlamentar, é o povo na rua, e aonde vai chegar isso? O sistema não quer que as pessoas se manifestem. O sistema quer a gente calado, em casa, quieto, se subordinando aos arbítrios, se subordinando aos donos do poder, que há décadas nos saqueiam e que estão de volta no poder. É isso que o sistema quer. Agora, eu não vou ficar parado. E não é por Deltan, é pelos votos meus. E amanhã, se for Gustavo Gayer, eu vou estar lá. Sim. Se for Nicolas Ferreira, eu vou estar lá. Se for Sérgio Moro, eu vou estar lá. Se for Kim Kataguiri, eu vou estar lá. Porque a gente precisa superar as diferenças, eventuais diferenças. Exatamente. E nos unir por aquilo que a gente acredita. Essa é a hora, se não for agora... As ruas são o que dá força pro parlamento. Por que os parlamentares estão com medo? Porque tá todo mundo em casa. Exatamente. A hora que a população vai às ruas, o parlamentar vai encher o peito de ar e vai dizer, agora sim. Agora eu tô aqui representando toda uma população que quer a mudança, que acredita na transformação, que foi às ruas lutar. E foi as ruas que fizeram passar a lei anticorrupção lá em 2013. Passar a lei das organizações criminosas e que nos empoderaram pra gente colocar corrupto na cadeia na Lava Jato, pra gente devolver bilhões pros cofres públicos. Foi a rua que nos empoderou, que empoderou todo mundo que estava lutando contra Dilma pelo impeachment, que o impeachment acontecesse. Esse que é o... E é a rua que pode nos empoderar a resistir aos arbítrios. Agora,